Olá amigos, no vídeo de hoje eu vou trazer algumas informações básicas referentes aos equipamentos do tipo VRF, certo? No caso o sistema VRF. A minha intenção é dividir o vídeo em 3 partes, onde iremos iniciar abordando o conceito básico do que é o VRF e os tipos de equipamento que encontramos no mercado. Nos próximos 2 vídeos referentes ao equipamento VRF, irei abordar a estrutura mecânica e a eletrônica dos equipamentos e no último algumas lógicas operacionais para aqueles colegas que não têm conhecimento básico do sistema, certo? E que possam ter um pouco de noção a partir desse vídeo, beleza? Primeiro, o que significa VRV ou VRF? De forma geral, ambos são o mesmo equipamento, tanto o VRV quanto o VRF. A única diferença que tem é a questão da patente, onde uma fabricante, que no caso a Daikin, utiliza a patente VRV e os demais fabricantes utilizam o termo VRF, né? A única diferença é que o F significa fluxo e o V, o volume. Porém, a lógica operacional dos equipamentos não mudam absolutamente nada. Baseiam-se no mesmo princípio de volume de refrigerante variável, ou fluxo de refrigerante variável. Beleza? Mas o que seria um sistema VRF? Nada mais que um ar-condicionado central de expansão direta que funciona com uma ou combinações de unidades externas ligadas a várias unidades internas. Futuramente nos vídeos eu vou trazer algumas informações de como funciona o sistema VRF em combinações, né? Que popularmente nós chamamos de unidade mestre e unidade escrava, certo? Então, basicamente, o sistema VRF ele é composto por uma unidade externa, que nós chamamos de módulo base, ou combinações de unidades, né? Como eu disse anteriormente, irei abordar em próximos vídeos. E com múltiplas unidades internas, certo? Onde cada uma das unidades internas possui um dispositivo de expansão eletrônico responsável pelo controle do fluxo de refrigerante para essas unidades internas mediante a necessidade térmica do ambiente. Necessidade térmica essa que é definido e que é monitorado através dos sensores de temperatura, certo? E a capacidade da unidade externa ela será ajustada mediante a essa demanda térmica aqui nos ambientes internos, certo? Por que eu coloquei a capacidade da unidade externa e não do compressor? Porque dependendo do fabricante, do tipo de equipamento VRF, podemos ter compressores de velocidade variável e compressores de velocidade fixa, sendo que há mais ou menos uns 2 ou 3 anos, a maioria dos fabricantes de equipamentos VRFs estão vindo eles hoje todos 100% inverter, estão deixando de lado os compressores de velocidade fixa. Então, a capacidade da unidade externa, mediante o funcionamento dos seus compressores, será baseado na demanda térmica no meio ambiente de cada unidade interna, onde as válvulas de expansão eletrônicas vão controlar o fluxo de fluido refrigerante através da serpentina, de acordo com a demanda térmica do meio ambiente, a qual é aferida através dos termistores, no qual onde o usuário final, através do controle remoto, ajusta o set point, vai existir um cálculo, né, que é chamado PID, e através desse cálculo PID, que é feito a logaritmo, enviado para a unidade externa e decidido como é que vai se comportar o funcionamento dos compressores. Essa lógica eu irei abordar em um vídeo futuro, certo? Os compressores dos equipamentos VRFs, eles basicamente são compressores com a tecnologia inverter, onde os compressores são controlados por uma placa inversora e sua frequência, de acordo com o fabricante, varia de 15 a 150 Hz, certo? Isso vai depender do fabricante. E também alguns modelos mais antigos, né, possuem ainda compressores acionados via chave contactoras, né,
o que popularmente chamamos de compressores fixos, certo? Como eu disse, alguns fabricantes já têm deixado de lado esse tipo de compressor e apostado apenas no compressores inverter. Alguns outros fabricantes também tinham, compressores digital scroll, que são compressores controlados com uma válvula solenoide, né? Mas devido ao avanço da tecnologia inverter, eles optaram hoje por compressores controlados por um circuito inversor, né? Por uma placa inversora. A outra vantagem do equipamento VRF é que eu posso ter, além de múltiplas unidades internas, eu posso ter evaporadores de diversos tipos, por exemplo, unidades de dutos, unidades de piso-teto, cassete 4 vias, uma via, high-wall, pode ter também unidades de 2 vias, enfim, ligado ao mesmo ramal de tubulações, certo? É uma grande vantagem porque você consegue adequar diversos tipos de unidade interna de acordo com a necessidade do seu ambiente. Você não fica refém apenas de um único tipo de unidade interna. Agora, tipo de sistema VRF, eu acho isso bem interessante porque podemos considerar esses 4 aqui iniciais, porém temos vários outros tipos. Mas basicamente aqui para nós no Brasil, nos deparamos muito com o mini VRF, que geralmente, dependendo do fabricante, ele tem a capacidade variável de 4 a 14 HPs. As unidades modular bomba de calor, que podem operar em aquecimento ou em resfriamento. Nós temos as unidades recuperador de calor, que é o Heat Recovery, né? No Brasil não é tão utilizado, mas em países da Europa, por conta da temperatura, e vocês vão entender o porquê. E unidade de condensação a água. Podemos colocar também aí sistemas de energia solar, que vem crescendo bastante, e sistemas geotermais, que eu não preferi abordar nesses vídeos, porque ficaria muito extenso. Né? Como falamos anteriormente, o mini. As unidades modulares, basicamente a estrutura não altera, mas sim o princípio de funcionamento. E sistema de condensação a água. O mini VRF tem a capacidade variável de 4 a 14 HPs, dependendo do fabricante, onde 1 HP equivale a mais ou menos 9.600 BTUs. Então, a grosso modo, se eu tenho uma unidade mini VRF de 14 HPs, eu posso colocar até 14, né? Grosso modo, 14 unidades internas de 9.600 a 10.000 BTUs horas, né? De forma bem análoga, bem simples. Nós temos as unidades bomba de calor que podem operar em resfriamento ou em aquecimento. Você não consegue utilizar simultaneamente os dois tipos de ciclo. Ou você opta por resfriamento ou opta por aquecimento. Né? Nesse caso, a bomba de calor, geralmente a capacidade varia de 8 a 32 HPs em um único condensador. Também vai depender muito do fabricante que você trabalhe. Aqui a bomba de calor operando em módulo aquecimento, certo? As unidades recuperadoras de calor são unidades na qual eu posso operar o meu equipamento com ciclo de resfriamento e aquecimento simultâneo. A diferença é que eu tenho essa caixa, que alguns fabricantes chamam de MCU, que é o caso da Samsung, no qual dentro dessa caixa eu consigo distribuir o fluxo de fluido refrigerante para as unidades internas, onde eu posso optar por uma unidade operando em aquecimento e uma unidade operando em resfriamento. São sistemas de recuperadores de calor, certo? E posso ter também sistemas de condensação a água, né? Onde o processo de condensação, como o próprio nome já diz, a água é oriunda aqui de uma torre de arrefecimento, certo? Aqui no sistema de recuperador de calor, algo interessante é que as unidades condensadoras elas possuem 3 tubos, onde o tubo com vapor em alta temperatura ele é direcionado à unidade que vai operar em aquecimento e o dispositivo de expansão eletrônico vai fazer a expansão do fluido para a unidade que vai operar em resfriamento, certo? Em um próximo vídeo eu vou abordar com mais detalhes o princípio de funcionamento desse equipamento para ficar um pouco mais claro, certo? Então é isso, galera. No vídeo de hoje abordei essa parte de conhecimento dos equipamentos e espere o próximo qual será a abordagem